Estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa TV UAI o Wellington, da FIC Brinc, pré-candidato a vereador na cidade de Ubá em 2020. Wellington, primeiramente, seja bem-vindo, boa tarde, prazer te receber aqui. Boa tarde, eu que agradeço aqui a oportunidade de vocês, da Web TV, em abrir esse espaço, né, não só para mim, mas para os demais pré-candidatos que estão aí dispostos a colocar o seu nome à disposição da sociedade. Wellington, você é ubaense, já trabalhou aqui em diversas agências bancárias de Ubá, né? Gostaria que você falasse de você, quem é o Wellington e o que você já fez aqui na cidade e para a cidade também. Certo. Só corrigindo, tá? Porque eu sou paulista, mas vim para Ubá quando eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, sou mais ubaense do que paulista. Só não é de nascença. Só né? não sou de nascença. E eu já trabalhei aqui em Ubá com bancos, né? A maior parte da minha vida. Trabalhei no Banco Santander, Banco Bradesco, no Banco Bancob, que na época era Unicred, uma cooperativa para médicos, né? E antes disso trabalhava no cartório da Gracinha, do Marco Souza, a quem até hoje tenho uma gratidão muito grande. Então tem uma experiência para lidar com o público? Ah, grande. tem. O banco dá uma calejada na gente boa para lidar com o público e é uma área que eu gosto bastante. Muito bom. Bom, você faz aí projetos. Vou tocar no outro assunto delicado aqui, que eu não posso deixar de tocar. Mas antes vamos falar de você, claro, né? Sim. Vamos falar aqui do projeto Você no Poder, que é um projeto que você expôs nas redes sociais. Isso. Né, que você tem lá na sua página. Gostaria que você explicasse sobre esse projeto. Certo. O projeto Você no Poder, ele nasceu de um anseio meu em querer representatividade. Porque eu tenho 22 anos que voto aqui em Ubá, mas nunca me senti representado por nenhum dos vereadores que por lá já passaram. Representado em que sentido? Em alguém perguntar a minha opinião. Wellington, o que você gostaria que acontecesse em Ubá? Desse realmente voz. Não somente nas eleições, mas durante o período todo do mandato. Então esse projeto Você no Poder é um projeto que eu estou trazendo, buscando no futuro, se tudo der certo, criar um conselho participativo em que as pessoas que gostam de política, estão interessadas no movimento político da cidade, que elas possam fazer parte desse futuro conselho, desse futuro mandato. E a gente vai se reunir uma vez por mês. Hoje em dia, com a pandemia, as redes sociais ampliaram muito, né, esse contato aí da gente com as pessoas através das redes ou mesmo presencialmente. A gente vai ver qual é a melhor forma, mas uma vez por mês, pelo menos, ter esse encontro com a população, em que a população traga quais são os seus anseios e o vereador possa, de acordo com as ferramentas que ele tem dentro da Câmara, trabalhar e devolver e dar retorno para a população. Porque hoje, assim como eu, pelo menos o que eu sinto, é que a maioria da população se sente órfã quando o assunto são políticas públicas na prática, na vida de cada um de nós. Muito bem. No caso, já existe, né, o orçamento participativo, que tem a participação do povo, mas é somente em períodos esporádicos, só quando tiver um projeto. Agora, aí você acha pouco, né? Você acha que deveria... Eu acho pouco. Ter sempre o contato. Sim, acho que tem que ter sempre o contato. Nós temos em Ubá mais de 100 bairros aqui hoje. Se você pegar para perguntar quem se sente representado, o orçamento participativo, ele não abrange todo mundo. Assim, não é uma pergunta que é feita para todos. Esse projeto Você no Poder, a gente vai poder falar sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos que atingem a nossa cidade e devolver isso para as pessoas, porque muitas vezes acontece da população ficar sem um retorno. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida no banco, é que as pessoas merecem um retorno. A gente com o banco trabalha muito a questão de você dar o retorno à população. Eu acho isso essencial. Eu me sinto assim, não representado justamente por não ser ouvido. Você acha que aquela brincadeira de internet, de rede social, que o vereador hiberna aí durante 3 anos e 8 meses, é praticamente uma realidade, claro, sem generalizar, tem aqueles que trabalham também, mas você concorda com essa brincadeira aí? Eu concordo. No quadro geral, não tem como não concordar, porque a política em si, quando você fala em política, já dá ranço nas pessoas. As pessoas já te olham com um olhar meio torto a respeito disso. Então, a ideia é mudar esse panorama e mostrar para as pessoas que a política ela é essencial. A gente depende da política. Ficou muito claro agora nesse período, por exemplo, de pandemia, que a gente está sujeito aí a decreto vai, decreto vem e é força política. Enquanto a população não tomar posse do lugar dela na política,
quer acompanhar, quer fiscalizar, nós vamos continuar sendo reféns de uma maneira em que os outros governam por nós. Se a gente não se interessa, a gente acaba sendo obrigado a aceitar o que os outros decidem por nós. Muito bem, eu gostaria agora que você falasse dos trabalhos sociais promovidos junto com o ASA. Sim, O que é o ASA, né? A ASA ela é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte. A ASA se chama Ação Solidária Adventista. Então, nela a gente busca fazer um trabalho solidário, atingindo aí não somente aqueles que pertencem à comunidade adventista, mas todas as pessoas que têm algum tipo de necessidade que a gente, como comunidade, pode estar ajudando. Então, isso seja através de ações sociais, seja através de buscar ajudas diversas, e não apenas para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Muito bem. Na sua opinião, Sim. Por exemplo, claro, não é obrigatório, né? Por lei não é obrigatório, mas na sua opinião, você acha que se o vereador tivesse qualificação técnica, seria melhor para a cidade, ele poderia fazer um trabalho melhor pela cidade, entender melhor as propostas? Você pensa dessa forma? Eu penso, e justamente essa é uma das ideias que estão dentro da minha plataforma de trabalho. Por quê? Se você pegar a nossa Câmara, vamos pegar a nossa realidade, posso falar de Ubá. Um vereador em Ubá hoje, ele tem um salário de R$ 7.425,10. Isso está lá no portal da transparência para quem quiser ver. Quanto menos preparado for um vereador, esse salário ele vai ser aumentado. Eu vou trazer a experiência de banco, que é a minha experiência de vida. Um salário ele se torna caro a partir do momento em que um funcionário do banco não dá retorno. Qualquer empresa é assim, né? Então, se eu elejo alguém só por amizade ou só por gratidão, e eu coloco uma pessoa despreparada para poder fazer leis, que é a função principal de um vereador, além de fiscalizar o poder executivo, eu vou estar aumentando demais essa conta. Porque coloco por amizade, coloco por gratidão, mas lá dentro essa pessoa não vai conseguir fazer a gestão do município, não vai conseguir fiscalizar o município da maneira que a população precisa e merece. Porque cada real que sai do nosso bolso em impostos e é investido no pagamento de um funcionário, de um agente público, político, tem que fazer valer. A política tem que começar a ser tratada de uma forma mais profissional, mais, como eu vou dizer, mais na prática. Eu gosto das coisas muito na prática. Muito bem. Falando em prática, vamos falar da política atual nossa aqui, né? Da Câmara, vamos falar do Executivo. Como é que você vê as ações hoje? Nós acabamos de ver, você acompanhou conosco aqui. Sim. Trechos da coletiva aqui, né? Como que você acompanha o trabalho que vem sendo feito? Para você é um trabalho bom do Executivo com relação a esse combate à Covid? Olha, eu vejo um pouco de falta de coerência. Por quê? Não é sentido para mim nós termos alguns setores abertos, outros fechados, de acordo com a nossa realidade municipal. A gente tem o Minas Consciente, ele está aí, ele é um modelo a ser seguido, mas tanto pela fala do governador quanto pelo próprio site, existem adaptações que podem ser feitas dentro da especificidade de cada município. E a gente não está vendo isso acontecer, a gente está vendo uma norma ser baixada de cima para baixo e a gente está seguindo isso de uma maneira com os olhos fechados, que não é a nossa realidade. Então você tem atividades que estão sendo muito penalizadas e que poderia, de uma maneira, ser flexibilizada para que elas pudessem também trabalhar, porque as mortes estão acontecendo lá nas UTIs, mas aqui nas empresas também estão acontecendo. É preciso ter um olhar tanto para a saúde, quanto também para a saúde das empresas, porque são famílias que dependem disso. Então, assim, eu tentaria equilibrar um pouco mais isso. Por exemplo, eu vou falar agora a opinião pessoal minha. Eu não consigo entender, claro, é um critério que vem lá, como você falou, de cima, é do Minas Consciente, mas eu não consigo jamais entender os critérios que são utilizados. Um exemplo que eu sempre bato aqui na tecla. A igreja, vamos dar aqui o exemplo. O porquê do bar ser um serviço essencial e a igreja não ser considerado, que alimenta também o emocional, alimenta Sim. o espírito da pessoa, alimenta, né, de forma interior,
a pessoa que tem a sua fé, né? E veja pelo seguinte lado, se você vai num bar, tem lá as limitações, tem lá as normas a serem seguidas, alguns seguem, outros não. A gente vê muita gente aglomerada em bar, bebendo sem máscara, né? O que é pior. E também não tem como beber com máscara. Não dá. Não tem jeito. Vai comer e beber com máscara, né? Em contrapartida, é proibido o culto, seja ele evangélico, seja católico, seja ele o que for, né? Qual religião for. Eu acho que poderia arrumar alguma forma de sim realizar esse culto, essa missa, enfim, de alguma forma, limitando o número de pessoas que vão entrar, limitando o espaço, limitando ali cadeiras, isolando algumas cadeiras, uma sim, outra não, como é feito, por exemplo, em algumas agências aí, Pague Fácil, por exemplo, isola uma cadeira, tem a outra para sentar. Acho que poderia ser feito isso, acho que poderia ampliar os dias em que os cultos e missas sejam realizados, né? E utilizar mais também as igrejas dos bairros, por que não? Estou falando agora da católica. Sim. Né? Utilizar um pouco mais através de missas as igrejas dos bairros. É aí que entra o equilíbrio. Exato. Né? Não é fechar os bares, mas é olhar para esses outros setores, exatamente, né, com um pouco mais de humanismo e um pouco mais até de misericórdia, porque quando você pega, por exemplo, as academias, elas fechadas, desde que eu trabalhava na Unicred, que é uma cooperativa de profissionais de saúde, eu aprendi que o educador físico ele é um profissional da área de saúde. Né? Você vai na academia, muitos vão, para manter a mente em dia. Né? Com essa situação toda, a gente nem parou para pensar quantos são aqueles que estão dentro de casa hoje, por exemplo, com depressão, ansiedade, angústia, coisas que um bom exercício físico poderiam amenizar. Então, assim, a palavra que eu acho que define isso, tem que ter mais equilíbrio, está faltando. Muito bom. Aqui o Adilson está dizendo que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. O Washington Ferreira respondendo aqui assim, e o prefeito também, cobre dele antes de cobrar de cada um de nós. O Sérgio Médici dizendo aqui, é o que tem chamado de Conselho do Povo, onde se ouve a população e também prestarei conta. É o que você disse no início aqui, né, do projeto. Representatividade numa proporção de um vereador para cada 10 mil cidadãos aproximadamente, acho muito difícil também, segundo o Sérgio. A Lucimara de Paula está assistindo a gente aqui. A Liliane Erville dizendo que abuso de poder é o que está acontecendo em Ubá, infelizmente. E a Lúcia Helena dizendo, concordo plenamente, há incoerência porque um barzinho é considerado essencial e a feira livre, academias, não. O Washington está respondendo aqui para a Mônica, dizendo que a responsabilidade tem que ser coletiva, senão cada um faz o que quer e o que bem entende, ou seja, o bar. A Liliane completa aqui, triste saber que o barzinho é essencial e feira livre, não. E o Fabiano Estevão dizendo, vocês estão de parabéns pelo bate-papo, excelente troca de ideia. Nosso intuito é esse aqui, o Fabiano, levar a voz das pessoas, né? Para quem não tem aí o seu espaço, tá? O Hélito está aqui hoje para isso, para trazer a opinião dele, para expor as ideias. Ô Hélito, vamos falar, né, do assunto que não tem como fugir. Você foi citado no assunto, você não veio aqui para isso hoje, não pediu nenhum direito de resposta sobre isso, mas eu não tenho como não tocar no assunto. Afinal de contas, você foi também uma das pessoas, um dos pré-candidatos que foi citado aqui pelo aquele Adão Antônio, né, que está famoso. Ficou famoso, Antônio, rapaz, né? Está famoso. E você foi citado, me parece que foi colocado também como uma opção que não seria interessante para a cidade. Né? Não lembro aqui o que falaram de você lá, mas no final eu sei que no geral foi falado que você não seria uma boa opção. Sim. É isso. Na verdade o que aconteceu? Como ele não me marcou da maneira correta, como é o meu usuário lá no Facebook, acabou que o meu nome ele não apareceu para mim. Eu acabei sabendo que estava pesquisando de uma outra pessoa e fui ver, assim, será que falou de mim também? Eu tava lá. E tava, né? Tinha falado. Você ficou surpreso? Rapaz, eu não fiquei surpreso porque assim, eu já entrei para esse desafio da política sabendo que muitas coisas poderiam acontecer. Né? Eu tenho tentado me aprimorar, aprender, e as pessoas que estão me ensinando, professores de vereança, já preparam a gente para justamente você tentar lidar com esse tipo de situação. Né? As fake news, elas são um câncer nesse momento que a gente está vivendo, não só em relação
a política, mas também em relação à saúde, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado para poder filtrar o que é bom e o que não é. Então, o que aconteceu? Naquela oportunidade, quando eu vi que estavam falando a meu respeito ali, eu coloquei usei o meu direito de resposta dentro do próprio Facebook daquela pessoa. Até então, eu não tinha noção que era um perfil fake. Respondi ali, mas para minha surpresa, no dia seguinte, eu voltei e vi que tinha sido apagado. Então, assim, eu basicamente resolvi deixar mais quieto esse assunto, porque eu acho que uma fake news, ela revela muito mais sobre quem escreve do que de quem se escreve. Quando não se tem argumentos, é muito mais fácil diminuir outra pessoa para que aquele que escreveu possa crescer. Então, o trabalho que eu tenho tentado desenvolver é mostrar para a população o que é a realidade e pedir para que a população tire as suas próprias conclusões. Eu mantenho a minha opinião comigo e digo para as pessoas, olha, coloque aí, analise os fatos, coloque a sua situação, veja o que é bom e o que não é. Porque a gente vai ficar discutindo aqui, se essa pessoa é um fake, eu não sei quem é, e também acho que eu ganho muito mais falando o que eu posso fazer de bom do que da audiência ou alguma coisa no sentido, para alguém que não quis nem mostrar o rosto. Acho que não é vantagem para mim e nem para a sociedade. Fake news tem sempre que ficar de lado. Muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. O Newton César dizendo aqui, precisamos sim buscar o equilíbrio desse isolamento. A Lucimara está dando boa tarde aqui, dizendo, é isso aí, parabéns pela coerência. O Sérgio Médici dizendo que o perfil sumiu, que ele não sabe se entrou também no balaio do Adão, né? Mas com pedras atiradas edificamos coisas boas, segundo o Sérgio aqui. O Paulo Marcos Roque dizendo aqui, importante citar que todos se entendem como prioridade. O executivo precisa equalizar os níveis de prioridades no contexto comunitário e ir abrangendo o máximo possível. Concordo aí, Paulo. A Mônica de Souza, Washington Ferreira, concordo. Já por isso, disse que a responsabilidade deve ser pensando em si e no outro, ou seja, coletiva. Assim, faremos cada um a sua parte. Wellington, isso, pelo jeito, não te chateou? Né? Não, de modo nenhum. Foi colocado sobre você? Não, eu gosto sempre de trabalhar no campo dos argumentos. Se eu tenho argumentos e se eu sei quais são os reais fatos, eu vou colocar ali. E gosto sempre desse movimento da fala, da réplica, da tréplica. Porque eu falar de você, essa pessoa que falou de mim não me conhece. Ela falou sobre mim, por exemplo, aqui, que eu não tenho nenhum histórico de trabalhos sociais. Então, assim, se ela quisesse me conhecer, ela deveria procurar saber a respeito do meu histórico primeiro e depois jogar nas redes sociais com razão. Mas quando eu falo muito na minha casa que eu não dou o meu direito para os outros e falo com a minha família, preservem o seu direito, não deem o direito de vocês para outras pessoas. Então, a partir do momento que é uma inverdade, eu justifiquei, coloquei os meus argumentos ali, a pessoa não quis ouvir, apagou, beleza, vida que segue, não mexeu comigo não. Muito bem, né? Agora, isso vai ser resolvido, claro, está na justiça lá. A última pergunta que eu te faço sobre isso é a seguinte, por que você acha que essas pessoas foram citadas lá? Por que esses candidatos, pré-candidatos na verdade, foram citados lá? Olha, entre eles você. Duas vertentes. Uma delas, essas pessoas que foram citadas podem estar incomodando quem citou. Já se vê alguma sobressalência em relação a esses nomes e essas pessoas foram citadas. Por exemplo, quando eu pego do meu lado, não citou-se que eu tenho curso superior. Por que não citou? É totalmente enviesado, há um viés. Né? Uma fake news, ela sempre tem um viés. Então, no meu ponto de vista, é mais para esse lado, assim, tentar elevar uns e diminuir outros, ainda que os elevados ou os rebaixados, eles não participem dessa situação. Então, assim, eu acho que é um desserviço. Fake news é um desserviço à sociedade. Então, a gente, como cidadão, a gente tem que aprender a ligar o nosso filtro. Hoje em dia, você tem que ter um filtro na sua cabeça antes de você passar uma mensagem para frente. E se você leu
entendeu que aquilo ali tem um viés por trás, no nosso caso um viés político, né? A gente tem que ter consciência, tem que ter maturidade para entender, eu li aquilo ali, não fala, não diz a respeito do que é uma verdade completa. Então, deixa de lado, segue a sua vida. Melhor fazer. Melhor. Tá certo. Wellington, eu vou agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Você hoje é pré-candidato por qual partido? Pelo PSD, Partido Social Democrático, junto com o professor Salomão, que vem como pré-candidato a prefeito, e o professor José D'Amato, que vem como pré-candidato a vice-prefeito. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Eu vou deixar aqui, né, como últimos instantes do nosso bate-papo, espaço aberto para você abordar alguma coisa que de repente a gente não abordou aqui. Certo. Bom, eu queria dizer para quem assiste a gente que esse momento em que a gente está vivendo é um momento da pré-campanha, é um presente, eu considero, para a população brasileira como um todo, porque é um caso novo nas eleições municipais, em que as pessoas estão sendo convidadas a avaliar o perfil de cada pré-candidato. Esse não é o momento de você decidir qual é o seu voto. Esse é o momento de você avaliar a pessoa, os seus critérios, o seu histórico, a sua profissão, a sua família, inclusive, porque ninguém, quando chegar a ser um político, ele vai se desvencilhar daquilo que ele é atualmente. Então, o todo precisa ser avaliado. E esse é o momento. E é uma novidade nas eleições municipais. Queria só contar um casinho, porque com esse projeto todo, do projeto Você no Poder, e essa ideia de dar participação às pessoas, eu fui incluído num grupo de WhatsApp que se chama Política News. Hoje o nome dele é Política News. E eu tenho gostado bastante porque é um grupo apartidário que tem, sim, cada um tem as suas opiniões, cada um tem o seu viés político. Todavia, é um campo democrático em que eu acredito que a população ubaense precisa começar a fazer parte. Porque quanto mais a gente resolver falar sobre política, mais a gente vai poder trazer boas escolhas para a nossa cidade, né? Nós temos 11 cadeiras na Câmara de Vereadores hoje, nós temos um prefeito e um vice-prefeito que vão governar aí de 2021 a 2024. E hoje é um cheque em branco, né? Esse é o momento de cada cidadão ubaense avaliar esse cheque em branco que vai ser preenchido lá na frente. E fazer isso com consciência, porque não adianta nada, eu venho aqui, falo, você como cidadão está aí, escuta, entra num ouvido, sai no outro e lá na frente a gente reclama. Não sei se todo mundo sabe, acredito que não, mas em Ubá, em 2016, por exemplo, nós tivemos mais de 20 mil votos entre brancos, nulos e as abstenções, as pessoas que não foram às eleições. Alto, esse grupo de pessoas é maior do que o número de pessoas que elegeu o atual prefeito. Então, olha só, as pessoas que não se manifestaram é maior do que o número de pessoas que colocou o Poder Executivo onde ele está. Então, essas pessoas que não participaram, será que não é a hora delas voltarem e dizerem, não, agora eu quero me posicionar, porque eu estou vendo que a política precisa ser modificada. Eu quero participação. Participação popular é uma das minhas bandeiras. Educação fiscal é ensinar as pessoas que elas podem fiscalizar e que elas precisam fiscalizar. A internet está aí para isso, né? E as redes sociais para mostrar que nada mais fica escondido, né? Tudo hoje pode ser trazido à superfície através das redes sociais. É claro que sempre respeitando o direito do outro, respeitando o equilíbrio, o direito à ampla defesa. Então, assim, a gente vive numa democracia. Se a gente ficar dentro desse grupo hoje de que, eu não quero saber de política, com certeza eu vou me tornar um refém e uma vítima dela. E uma vítima daqueles que não estão dispostos a fazer uma boa política. Então, o meu convite é avalie cada pré-candidato que surgir, aprenda qual é a função de cada um, defina quais são as suas prioridades e você com certeza vai poder fazer parte. Na minha plataforma, no meu projeto eu quero cada cidadão junto comigo os 4 anos de um futuro mandato, porque eu acredito profundamente que ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. Muito bom. Wellington, muito obrigado pela sua presença, tá? Boa sorte aí. Obrigado. A gente sabe que tem ainda as convenções, tem aprovação ou não, muita coisa pode mudar. Hoje quem é pré-candidato pode não consolidar a sua candidatura. Isso mesmo. Vamos aguardar, realmente analise cada um e depois sim, quando as candidaturas forem oficializadas,
aí também procure se aprofundar ainda mais no seu candidato, no que ele pode fazer por você, o que ele já fez ou o que ele também já deixou de fazer, tá?